Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje nós estamos então no segundo dia do nosso tríduo em honra de São Francisco de Assis. Quero convidar vocês hoje a iniciarmos este momento de oração, de reflexão, rezando junto com São João Paulo II a oração a São Francisco de Assis. Não a oração que rezamos ontem, outra oração que João Paulo II compôs dirigindo-se ao Santo de Assis. Assim ele reza: Tu que tanto aproximaste Cristo da tua época, ajuda-nos a aproximar Cristo da nossa época, dos nossos tempos difíceis e críticos. Ajuda-nos, São Francisco de Assis. Ajuda-nos a aproximar Cristo da Igreja e do mundo de hoje. Tu que trouxeste no teu coração os altos e baixos dos teus contemporâneos, ajuda-nos com o coração vizinho ao coração do Redentor a abraçar as alternativas dos homens da nossa época. Os difíceis problemas sociais, econômicos e políticos, os problemas da cultura e da civilização contemporânea, todos os sofrimentos do homem e da mulher de hoje, as suas dúvidas, as suas negações, as suas debandadas, as suas tensões, os seus complexos e as suas inquietações. Ajuda-nos a traduzir tudo isso em simples e frutuosa linguagem do Evangelho. Ajuda-nos a reduzir tudo a categorias evangélicas, de maneira que possa ser Cristo caminho, verdade e vida para a humanidade do nosso tempo. Amém. Hoje quero convidá-los a refletir sobre o parágrafo 11 da Laudato Si, quando o Papa Francisco, nos falando de São Francisco, nos faz um convite ao louvor, ao encantamento. Assim diz o Papa Francisco: o testemunho de São Francisco mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põe em contato com a essência do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar as flores, convidando-as a louvar o Senhor como se gozassem do dom da razão. A sua reação ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo econômico, porque para ele qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso sentia-se chamado a cuidar de tudo que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas, por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Essa convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem essa abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio.
Então, o Papa Francisco chama atenção para esse aspecto da espiritualidade franciscana: o encantamento e a fraternidade. Você olhar o mundo com encantamento, gostar de contemplar as criaturas e reconhecer em todas elas irmãos e irmãs. Para muita gente isso parece algo muito romântico. Irmãozinho, irmãzinha, irmã flor, irmão bichinho. Quanta gente às vezes até ri disso. Mas esse jeito de Francisco de chamar tudo de irmão e irmã fala de uma maneira de viver. Se eu reconheço em tudo, em todos, um irmão, uma irmã, a minha maneira de tratá-lo é diferente. Eu trato um irmão com amor, com cuidado, com zelo. Isso é ser irmão de verdade. Muitas vezes nas palestras, nos encontros que realizamos, a gente pergunta: por que tenho que cuidar da água? Rapidamente alguém responde: porque senão a gente morre. A gente não vai ter água para beber, a gente não vai ter água para cozinhar, a gente não vai ter água para tomar banho. Muitas vezes nós entramos nessa ótica utilitarista, nesse jeito de ver o mundo como se fosse uma grande despensa, onde eu posso chegar e pegar tudo aquilo que eu preciso para consumir. Eu não estou habituado a olhar o mundo como lugar onde vivem meus irmãos, minhas irmãs. Então, São Francisco diz que nós temos que cuidar da água não é por aquilo que ela representa ou que ela serve para a gente. Porque se eu cuido da água, que é apenas aquela água que vai me servir, eu vou cuidar da água da nascente, da água da caixa d'água no máximo. Depois que ela passou pela minha pia, pelo meu tanque, ela já não vai me ser útil mais. Então eu não trato mais, aí jogo esgoto, maltrato a água. Francisco mostra que nós temos que cuidar da água por ela mesma, porque ela é irmã. Ela é nossa irmã, por isso eu tenho que cuidar dela por ela mesma, não por aquilo que ela pode fazer por mim, mas por ela mesma. Então que nós possamos hoje abrir nosso olhar, nosso ouvido, para percebermos a criação. Entrarmos nessa sintonia de Francisco, do encantamento, da fraternidade universal. Vamos, por um instante, meditar um pouco como que anda essa nossa relação com o mundo, como que anda essa nossa capacidade de encantamento. Ouçamos esta canção que nos inspira, que nos convida a sentir a presença de Deus em cada criatura. Havia anos que Francisco sofria das vistas, doença contraída no Egito em 1219. Sobre seus olhos se acumulavam líquidos e pus que escorriam dia e noite. A dor não o abandonava. Durante o inverno de 1224, ficou mais de 50 dias sem ver a luz do sol, que lhe feriam os olhos. Em março de 1225, visitou Clara em São Damião. Os ratos invadiam sua cela, impedindo-o de dormir e de rezar. Suas vistas pioraram muito.
Ele pretendia ficar ali numa cela ou na casa do capelão, mas cedendo aos pedidos de Frei Elias, consentiu em receber tratamento médico. Como a estação é muito fria, o tratamento foi transferido. No mês de abril, ainda em São Damião, Francisco recebeu o tratamento, mas não melhorou. Numa revelação, teve a promessa da vida eterna. Lá, quase cego e fora de si de tanta dor e desconforto, em estado febril, sozinho em sua cabana de palha, atormentado pelos ratos que não deixavam dormir, explode de alegria e louvor ao Criador e compõe o Cântico do Irmão Sol, ou o Cântico das Criaturas, canto de amor ao Pai de toda a criação. Depois arranjou uma melodia e o ensinou aos irmãos para que o cantassem. O Cântico do Irmão Sol mostra o desejo alimentado por Francisco até o fim da vida de ver o mundo inteiro num estado de exaltação e louvor a Deus. Assim diz o Cântico do Irmão Sol. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, Teus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de Te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar ou nublado, ou sereno e todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil, humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e jovial e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, que por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal! Felizes os que ela achar conformes à Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Então este cântico do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas, fala desse encantamento de Francisco, um homem profundamente encantado com a vida, com toda a criação. Só assim ele é capaz de cantar no meio da dor, do sofrimento. Só assim ele é capaz de cantar louvores a Deus pela nossa irmã, a morte corporal. Quem vive bem, morre bem. A morte não nos assusta, não nos apavora. Muitas vezes estamos acostumados a ver a morte como aquela morte pavorosa com uma foice na mão que é retratada nos filmes. Francisco a vê como uma bela dama que vem ao nosso encontro e nos leva para receber o maior presente que alguém pode receber, que é poder contemplar Deus face a face. É o encantamento de Francisco que o faz viver assim, é o seu encantamento que o faz morrer assim. Que nós possamos, então, cada vez mais nos encantar com a vida. Apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das enfermidades, não perdermos o encantamento, a alegria de viver. A vida vale a pena, a vida é dom de Deus. E se mudarmos o nosso jeito de olhar, de sentir a presença de Deus, nós veremos quão doce é sentir. Que o Senhor, então, nos abençoe e que Ele nos faça, de fato, cada vez mais
louvá-lo. O convite que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, neste dia, neste segundo dia do nosso tríduo é esse. Pare um pouco hoje, tire um tempinho, contemple, deixe-se encantar pela vida. Olhe o cantar dos pássaros, o sorriso de uma criança. Deixe-se encantar por uma flor, pelo barulho da água. É o encantamento que vai enchendo o nosso coração e vai nos fazendo viver muito melhor, sem murmurar, sem reclamar, mas nos alegrando, alegrando sempre no Senhor. Que São Francisco, então, interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Paz e bem.